Eu tinha 13 anos de idade quando eu fui violentada, né? Como que eu posso explicar pra vocês? É molestada que fala? Não, na verdade chegou às vias de fato. Isso aconteceu na festa da escola. E quando eu cheguei em casa eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido, né? E como a pessoa que me violentou era um conhecido, ela achou que eu tinha cedido, entendeu? Foi mais ou menos isso. Começou um inferno na minha vida, porque eu não tinha apoio dela, eu não tinha apoio, a população acabou sabendo, porque cidade pequena, vocês sabem que as notícias ruins não correm, não, elas voam. Aí ela queria forçar eu casar com um abusador, para vocês terem uma ideia. E eu carrego isso há mais de 25 anos. E quando eu completei acho que 14 anos, que eu vivia nesse pesadelo ainda, que ela queria, porque queria que eu casasse com a pessoa, porque era um conhecido, e tipo, para não ficar perdida, né? Que o povo do interior fala assim, para não ficar perdida, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu adoeci tanto, isso me adoeceu tanto, mas tanto, que eu cheguei a fugir de casa. Eu peguei 2 pecinhas de roupa minha. Eu fui parar na casa de uma amiga, na cidade vizinha. Aí eu fiquei na casa dessa amiga, com a mãe dela. A mãe dela me tratava totalmente diferente. Ela, minha filha, como que sua mãe teve a capacidade de fazer isso com você? Por que ela tá querendo isso? Ela era que denunciar. Mas naquela época a gente não tinha esse negócio de... essas coisas diferentes que tem hoje, não. Lei Maria da Penha, e não sei o que lá, caso de estupro também, eles não acreditavam muito. Então, assim, eu tava sem opção. Aí eu fiquei na casa dessa minha colega. Antes de completar 15 dias, a minha mãe infernizou até achar onde eu tava. Aí, naquela época, era aqueles orelhões, gente. E me deram um recado de boca, falando assim, sua mãe pediu pra você ligar pra ela. Se você não ligar pra ela, ela vai chamar a polícia pra vir te buscar. Aí eu entrei em contato com ela. Ela, você tá louca? Fugiu por quê? Não sei o que lá. Você é de menor, menina. Se a polícia encosta aqui, eu vou presa. Você tá à toa, não sei o que lá. Aí eu falei assim, mas a senhora lembra o que a senhora quer? Aí ela falou assim, mas você tem que entender que você não é mais moça. Entendeu? Quem fez o estrago em você tem que pagar. Aí eu falei, não acredito ouvindo da senhora de novo, não. Eu não vou voltar pra casa. Ela, você vai sim. Ou você volta pra casa ou chama a polícia. Você que escolhe. Porque se a polícia for, é capaz de eles te levarem até pra um lugar onde você nunca mais veja ninguém. Aí eu fiquei assim. Eu falei, eu vou voltar, amanhã eu tô em casa. Aí assim eu fiz. Ela parou mais que essa questão de eu casar com um estuprador, né? Com aquela pessoa horrível, com aquele asqueroso. E os anos foram passando, né? E essa pessoa era uma pessoa de má índole, nunca mais tinha visto, não queria ver nem pintar de ouro, entendeu? Era colega, deixou de ser. Enfim, quando eu tinha meus 24 anos, 25 anos, eu estava trabalhando em outra cidade e ela me ligou, a minha mãe, né? Passaram-se muitos anos. A minha mãe me ligou. Ela, sabe que morreu? Aí eu, quem?
Ela, aquele cara. Eu falei, que cara, mãe? Eu nem lembrava do infeliz mais, de tanta raiva que eu passei por causa dele. Aí ela falou, fulano. Aí eu respondi assim pra ela, já foi tarde. A senhora lembra da situação, tal, assim, assim, sabe? Ela lembra, mas naquela época minha cabeça era muito fechada, não sei o que lá. Então, ele me fez um mal danado. Ele acabou com a minha infância, com o meu psicológico, com o meu corpo. Ele já morreu tarde. Eu respondi assim pra ela, gente. E me bateu a sensação de alívio, como se aquele carro tivesse ido embora. E foi isso que aconteceu. Eu sempre digo que Deus não dá ninguém de cacete, não. Mas Ele permite que as coisas aconteçam. Diz que morreu, não sei se foi na mesma hora, não sei se foi uma batida, não sei se foi queda. Nem entrei em detalhes. Eu sei que morreu na mesma hora que se acidentou. Aí eu ajoelhei. Eu juro pra vocês, eu ajoelhei. Chorando pra Deus de felicidade, não era tristeza não, agradecendo. Agradecendo pela oportunidade de eu poder recomeçar minha vida. Do zero, do nada. Porque aquilo ali não saía da minha cabeça. E um recado para vocês, mães, quando suas filhas falarem alguma coisa, pelo menos dê a oportunidade delas se explicarem, dê um voto de confiança. Eu acho que as mães deviam ser as melhores amigas das filhas e as filhas das mães. Só que no mundo de hoje, eu nem sei o que falar para vocês. Foi uma coisa tão ruim que aconteceu, mas tão ruim que eu fiquei assim, anos, desacreditando de relacionamento, não gostava de ninguém. Se eu ficasse com alguém, já não queria olhar na cara. Fui muito traída, traí bastante também. Mas eu não me arrependo das traições que eu fiz, não. Foi questão de casamento, não. Foi peguete mesmo, essas coisas assim, essas besteiras. Mas enquanto eu vivi e eu via que aquela pessoa estava, sabe, vivendo a vida dela depois de tanto mal que fez a tantas pessoas, depois eu descobri que esse cara não tinha estuprado só a mim, não. Tinha abusado de várias meninas. De várias. Entendeu? Então, assim, ele foi muito tarde. Aí a minha vida começou a fluir, as coisas começaram a acontecer, as portas começaram a abrir, a minha mente abriu. Porque eu entrei num estado de choque tão grande a respeito disso, que qualquer pessoa que falasse o mínimo de coisa para mim já explodia com tudo. Mas Deus é tão fiel, que Ele não permite que os seus sofram pro resto da vida. Demorou? Demorou. Mas Ele ajeitou, colocou as coisas no lugar.